Oi pessoal, meu nome é Bruna. Oi pessoal, meu nome é Anderson. Hoje a gente vai trazer para vocês então um pouquinho de como começar a investir. O nosso foco aqui é trazer para vocês uma solução, trazer o conhecimento dos investimentos e trazer também a maneira correta de começar a investir. Então, o primeiro passo que a gente aprendeu e quer compartilhar com vocês é sair das dívidas. E para sair das dívidas, uma coisa bem, acho que básica que a gente aprendeu é ter um planejamento, né? Ter uma planilha, ter um caderno. Começar a anotar tudo que a gente gasta. Fazer um planejamento, um orçamento de todos os possíveis gastos que a gente possa ter. Tanto se é vida conjugal ou solteiro, não importa. Quanto mais você praticar esse exercício de anotar e rever o quanto você está gastando, quanto entra de salário, mais você vai ter uma visão geral do que você consegue economizar e o que você consegue poupar para investir no futuro, no caso. O ideal, então, seria reservar 30% da receita do salário ou do que você ganha para começar a investir. Não significa que você tem que conseguir reservar 30% para começar a investir. Você pode começar com um pouquinho. Hoje tem modalidades de investimentos que com 50 centavos já consegue comprar uma ação, por exemplo. Mas o mais importante é sair das dívidas. O segundo tópico importante também seria a reserva de emergência. Para quem já não tem dívida e quer começar a investir de fato, a gente precisa fazer a reserva de emergência para não ter que tirar futuramente das ações, dos investimentos para cobrir um carro que estragou, algo que aconteceu, uma doença, algo que sai do nosso controle, que sempre acontece porque sai do nosso controle. E sempre tem uma máquina que estraga, ou uma geladeira, um carro que precisa trocar os pneus, alguma coisa desse tipo. A gente usa essa reserva de emergência para não ter que tirar dos nossos investimentos, porque os investimentos eles estão ali para crescer e virar a bola de neve que a gente vai explicar. Por isso é muito importante ter essa reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, como o próprio nome fala, ela é para emergência. Então, a gente aprendeu que o dinheiro que a gente precisa para a reserva de emergência ele tem que ter alta liquidez, né? Ou seja, você precisa conseguir resgatar rápido para suprir uma emergência, como o próprio nome diz. E geralmente os investimentos relacionados com alta liquidez são os de renda fixa. A liquidez é aquele dinheiro onde você está investindo também, mas consegue de maneira muito rápida sacar ele, sem um custo elevado. Aquele dinheiro que tu vai lá e pega, precisou, vai lá e pega. A pergunta seria: quanto devemos deixar de reserva de emergência? Pessoas que têm CLT, seria o ideal ter 6 meses de reserva de emergência, no caso 6 meses do salário guardados para suprir a reserva de emergência. Ou seja, na sua planilha, que você fizer a sua planilha ali, né, de planejamento, você vai somar todas as despesas que você tem no mês, multiplicar por 6, que são 6 meses, e esse vai ser o valor da reserva de emergência que você precisa ter. No caso de uma pessoa autônoma, o ideal seria 12 meses. Então, a pessoa que não é CLT, né, que trabalha autônoma ou que é um empresário, por exemplo, vai somar as despesas dos próximos 12 meses, né, ou vai somar a despesa do mês e multiplicar por 12, que são os próximos 12 meses, e esse seria o valor da reserva de emergência, né, para suprir as emergências que possam acontecer nesses próximos 12 meses. O que essa reserva de emergência quer dizer? Se caso o CLT perder um emprego ou o autônomo por algum motivo deixar de trabalhar ou não conseguir trabalhar, essa reserva de emergência vai suprir esse tempo que a gente colocou para vocês, para não ter que
se desfazer totalmente de bens, por exemplo. De ter que vender um carro, ter que vender o próprio imóvel para suprir esse período que ele não vai estar trabalhando. Então, depois de fazer todo o planejamento dos seus gastos, depois de você conseguir atingir a meta de sair das dívidas, depois de você conseguir atingir o valor que você precisa para sua reserva de emergência, aí então você está preparado para começar a investir em ativos ou começar a ter investimentos de maior risco e, consequentemente, podem trazer mais retorno. Os mais conhecidos, que são as ações, os fundos imobiliários, a renda fixa, tesouro direto. Então, o tesouro direto é um investimento de uma modalidade de renda fixa, né? E é o investimento mais seguro que tem no Brasil, é como você emprestasse dinheiro para o governo. É muito difícil ou quase impossível o governo quebrar para não te devolver o teu dinheiro, né? Porque se o governo não tem dinheiro, imprime mais moeda e te paga. A próxima possibilidade de investimento, vamos dizer assim, é a renda fixa, né? Então existem opções de a gente colocar o nosso dinheiro num investimento de renda fixa, por exemplo, que rende 120, 150, 200%, até 200% do CDI. A gente já encontrou oportunidade. Existe também a modalidade de fundo imobiliário. O que seria o fundo? É um pedacinho de um shopping, um pedacinho de uma laje corporativa. Qualquer coisa que esteja disponível para comprar, onde você vai receber um aluguel mensal daquele imóvel. Imagina assim, em vez de você comprar uma casa ou qualquer outro imóvel para alugar, você pode comprar um pedacinho de um shopping, um pedacinho de um prédio corporativo, um pedacinho de um imóvel que uma grande empresa está instalada, um galpão logístico, por exemplo, e esse pedacinho paga um aluguel mensal para você. E além desse aluguel, esse imóvel pode valorizar e o teu pedacinho também valoriza. Então, essa é a relação com o fundo imobiliário, né? Você ganha com a valorização do valor da cota e com o aluguel que ele te paga todo mês. Outra possibilidade de investimento é você se tornar sócio de uma empresa. Como você se torna sócio de uma empresa? Através da compra de uma ação dessa empresa. As ações, elas são negociadas na Bolsa de Valores. Quando você compra uma ação, efetivamente você já é sócio da empresa. Claro que quanto mais cotas você comprar da mesma empresa, mais você começa a participar efetivamente da empresa. Muita gente já está se perguntando: eu não vou conseguir sair da dívida agora, imediatamente no caso, mas eu gostaria de começar a investir. Isso é importante para você ir se acostumando, né? Se você fez o seu planejamento e tem um horizonte de quando vai conseguir pagar aquela dívida, eu acho que é importante começar a comprar algumas cotas de fundos imobiliários, ações, colocar um pouco de dinheiro em renda fixa, para ir se acostumando com esse ambiente. Procurar informações de como se faz, como é as ações, como é o fundo imobiliário, e ir comprando algumas para se inteirar nesse mercado, nesse mundo dos investimentos. Para você conseguir fazer isso, é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores. Porque você não consegue comprar uma ação, por exemplo, direto na Bolsa de Valores. Então você precisa ter um intermediário para fazer essa negociação, e esse intermediário é uma corretora de valores. Existem várias opções de corretoras no mercado. O bom seria você analisar cada uma, ver qual tem menos taxa ou nenhuma taxa de corretagem para você começar a investir. Vamos fazer então um resumão do que a gente precisa fazer para começar a investir. Então, primeiro, fazer um planejamento. Sair das dívidas, para quem tem dívidas. Depois, construir a reserva de emergência.
e daí de fato procurar uma corretora confiável que você se identifica e começar os seus investimentos, começando sempre com um pouquinho para ir testando, para ver como funciona, porque o mercado ele tem essa oscilação todo o tempo. A gente não consegue prever quando vai acontecer, a gente só consegue estudar o que já aconteceu, o passado. Então a gente sempre procura ter cautela, cuidado e para quem não tem experiência, começando aos pouquinhos para ver como é que funciona. Com todas essas dicas que a gente passou para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Também vai estar disponível uma planilha aqui embaixo que a gente mesmo usa para vocês começarem a fazer o planejamento de vocês. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem interesse em conhecer como eu e a Bruna a gente faz nosso planejamento do ano, né? A planilha está disponível. Eu espero vocês no próximo vídeo. A gente vai trazer detalhadamente o que é uma ação, um fundo imobiliário, uma renda fixa e o tesouro direto. Grande abraço. Até mais.